Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6, o Tribunal de Cristo e os Galardões. Hoje nós vamos saber que todos os salvos estarão perante o Tribunal de Cristo para serem galardoados. Também nós vamos explicar como Cristo julgará as nossas obras. No final, nós vamos compreender que chegará o dia em que prestaremos contas a Jesus de todas as nossas ações. Sejam bem-vindos para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos a estudar escatologia bíblica, o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no primeiro trimestre de 2016. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da escola bíblica dominical. Lá você tem também uma mensagem que introduz o tema de cada lição, uma mensagem escrita. Lá você tem também aqueles hinos, aquelas canções que são indicadas para serem cantadas no assunto de cada lição, tanto a música quanto a letra. Também esses slides que você vê na sua tela, você pode baixar gratuitamente. Seja bem-vindo em o nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 6, o Tribunal de Cristo e os Galardões. O texto áureo da nossa lição: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem vai comparecer no tribunal de Cristo? Todos os salvos. A verdade prática diz: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa. Todos os crentes salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para receberem a recompensa daquilo que fizeram aqui na terra para o Senhor. Será a bênção de Deus por tudo aquilo que nós fazemos para a honra e para a glória do nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? É Cristo. Jesus Cristo é quem nós nos fundamentamos para viver uma vida nele, para viver uma vida conforme o que ele quer, o que Jesus quer. O nosso fundamento é Cristo. E se alguém sobre este fundamento, sobre Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Nós sabemos que o ouro, a prata e as pedras preciosas resistem
o poder do fogo, resiste o fogo, mas a madeira, o feno e a palha não resistem. O versículo 14 diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. O versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, porém, aquele que lá estiver no tribunal de Cristo será salvo, todavia como pelo fogo. A introdução da nossa lição. Na lição de hoje estudaremos acerca do tribunal de Cristo e dos galardões. Todos os crentes terão que comparecer a esse tribunal. Todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo, mas vão comparecer não para serem julgados, mas para serem recompensados pelo que fizeram durante o tempo que aqui na terra viveram e fizeram a obra de Deus, trabalhando no reino de Deus. Apocalipse 22:12, Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Primeiro ponto da nossa lição: o tribunal de Cristo e os crentes. O primeiro item fala do julgamento. Todos os salvos estarão diante do tribunal de Cristo. Quem vai estar diante do tribunal de Cristo? Todos os salvos. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se ele fez para a glória de Deus, ele fez o bem. Se ele fez para a sua glória, isso é mal. Então, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os crentes salvos, se permanecerem fiéis e em santidade, não passarão por qualquer tipo de condenação. Todos os crentes salvos, permanecendo firme, permanecendo fiel ao Senhor, permanecendo uma vida de santidade, não sofrerá qualquer tipo de condenação, conforme a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo está salvo. Quem está em Jesus é uma nova criatura. Eis que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo está salvo, e quem permanecer salvo, com certeza estará diante do tribunal de Cristo, para que sejam julgadas as suas obras praticadas na terra, e sejam então galardoados. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que as nossas obras sejam dignas de receber o galardão. Que as nossas obras sejam dignas para receberem a recompensa do Senhor. Então vamos trabalhar para o Senhor, vamos oferecer as nossas tarefas, vamos oferecer o nosso trabalho para Deus, vamos trabalhar diante de Deus e não para os homens. Assim então, com certeza, nós receberemos a recompensa do Senhor, nós receberemos o galardão do Senhor, se fizermos para a glória do seu nome. Quando se dará isso?
Os crentes salvos serão recompensados logo entrarem no céu. Apocalipse 22:12 diz que Jesus trará o galardão, pois estará com ele. Então, o que nós precisamos é nos esforçar para trabalhar para o Senhor, e devemos trabalhar para a glória do seu nome, não para a nossa glória, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15 e o versículo 7. Então vamos nos esforçar para recebermos a recompensa do Senhor. Sabemos que tudo aquilo que aqui na terra nós fizermos para Deus, nós receberemos uma recompensa no céu. O apóstolo Paulo sofreu todos os tipos de adversidades por amor a Cristo, desde fome até surras e prisões. O apóstolo Paulo sofreu, mas ele ofereceu para Deus os seus sofrimentos. Ele ofereceu para o Senhor as adversidades que ele sofria, porque ele estava fazendo para o Senhor. Ele afirmou receber naquele dia uma recompensa. Segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus amados irmãos, não importa os problemas que você está passando para você fazer a obra de Deus, não importa as adversidades que você vem sofrendo para trabalhar para o Senhor, não importa as aflições que você está enfrentando, continue fazendo, porque a sua obra tem uma recompensa, porque você vai ser galardoado. Então faça para o Senhor, continue fazendo firme, alegre, constante, fazendo a obra de Deus, porque com certeza você será recompensado. Quando se dará o tribunal de Cristo? Até hoje, a igreja encontra muitas dificuldades para fazer a obra de Deus. Embora sofremos perseguições, discriminações e até impedimentos, devemos permanecer firmes e animados, pois com certeza vamos receber do Senhor, que é o dono desta obra, a recompensa. Portanto, essa obra não é do homem. A igreja não pertence ao homem. Esta obra é de Deus. A igreja é do Senhor. O trabalho que nós devemos fazer para Deus, não para o homem, não para uma placa de igreja, não para uma denominação, mas devemos trabalhar para o Senhor. E com certeza nós vamos receber a recompensa do Senhor, porque aquele que faz para o homem pode até receber a recompensa do homem. Aquele que faz para si mesmo pode até desfrutar das glórias daqui mesmo, mas aquele que faz para o Senhor receberá uma recompensa no céu. Aquele que faz para Deus receberá o seu galardão. Salmos 126 e o verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, aquele que faz a obra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aquele que faz a obra de Deus, não se importando com as aflições, não se importando com as adversidades da vida, não se importando com as dificuldades, mas faz com alegria, como para o Senhor, receberá a sua recompensa no céu,
com muita alegria, vivendo para sempre com o Senhor. Quem será o juiz é o terceiro item. Conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo será o juiz. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele disse que o Senhor, justo juiz, o recompensará naquele dia. Paulo estava se referindo ao que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. A síntese do tópico 1: todos os crentes passarão pelo tribunal de Cristo. Todos os salvos irão comparecer diante do tribunal de Cristo, não para serem julgados, mas sim para serem recompensados. Nesse dia serão julgadas as suas obras. No céu, os salvos receberão a sua recompensa conforme o que ele fez aqui na terra para o Senhor. O segundo ponto da nossa lição: as obras do crente e o julgamento de Cristo. A precisão do julgamento é o primeiro item. O processo do julgamento será preciso, será perfeito, será reto, será um julgamento feito por Cristo. Por quê? Porque passará pelo crivo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. No crivo de Jesus, as obras dos trabalhadores do reino de Deus passarão pelo fogo divino, e passando então pelo fogo divino, vai revelar qual a intenção que fora feita a obra de Deus naquele coração. Então, o fogo divino revelará com qual intenção foi realizada a obra de Deus. Por isso que nós devemos fazer de coração para o Senhor. Porque vai ser revelada a intenção que você fez. Se você fez ou se você faz a obra de Deus com a intenção de glorificar a Deus, com a intenção de que Cristo seja glorificado na sua vida, a obra que você fez vai ter uma recompensa. Mas se você fez com a intenção de glorificar o homem, com a intenção de glorificar a você mesmo, esta obra será destruída pelo fogo e você então não terá recompensa alguma. O ouro, a prata e as pedras preciosas é o segundo item do segundo ponto. O ouro, as obras que foram feitas para Deus. A prata, as obras que você faz implicando a redenção, a salvação e o sacrifício de Cristo. As pedras preciosas, tudo que nós fazemos através dos dons do Espírito Santo que nós recebemos na nossa vida. Então o ouro simboliza as obras realizadas para a glória de Deus, por crentes com o coração quebrantados, contritos, que têm parceria e comunhão com o Senhor, que têm intimidade com Deus, que é responsável em fazer as obras de Deus, a obra do Senhor. Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando você faz para Deus,
Deus é glorificado na sua vida. Quando você faz com a intenção de glorificar o Senhor é glorificado naquilo que você faz para Ele. Então, por isso Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O segundo item ainda fala ouro, prata e pedras preciosas, e aqui agora a prata. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Quando nós fazemos a obra do Senhor, implicando, ou seja, falando do amor de Jesus, anunciando a sua crucificação, a sua ressurreição para salvar a humanidade. Quando nós evangelizamos, quando nós participamos do evangelismo na igreja, nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas com outro direcionamento. Estamos anunciando a salvação. Isso é obras que tem o valor da prata. A prata simboliza tudo que o crente realiza no reino de Deus e implica na obra de sacrifício e redenção de Cristo para transformar a alma do pecador que se arrepende. Você aqui tem uma outra direção. Você trabalha para Deus. A obra é de Deus, mas você cuida em levar a mensagem da salvação aos perdidos para ganhar as almas para o reino do Senhor. Esta obra, ela tem o valor da prata e também vai ser recompensado. As pedras preciosas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 3 a 6, ele disse: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui simboliza tudo aquilo que você faz através do Espírito Santo. Quando nós fazemos a obra de Deus através do Espírito Santo, nós estamos usando, ou seja, o Espírito Santo está nos usando com o seu dom para nós realizarmos a obra do Senhor. Quando nós recebemos dons do Espírito Santo e nós fazemos através do dom do Espírito Santo, com responsabilidade, com sinceridade, para glorificar o nome do Senhor, a obra do Senhor, o nome do Senhor que seja glorificado, então este valor tem o valor de pedras preciosas e vai ser também recompensado no tribunal de Cristo. As obras do crente e o julgamento de Cristo. Terceiro item, as obras que perecerão. Paulo falou da madeira, Paulo falou do feno e ele também falou da palha. Sabemos que tudo isso é destruído pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele disse, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, pelo juízo de Deus. Nesse texto vemos que haverá obras dos crentes salvos que não resistirão
ao passar pelo crivo do fogo divino. Sabemos que a madeira, ela se queima e se destrói e se acaba, assim como o feno desaparece e assim como a palha também se acaba quando passa pelo fogo. Há obras que são como a madeira. A madeira é símbolo das coisas humanas. No fogo do julgamento vai aparecer as obras de quem fez muito na igreja, porém fez para a sua glória e não para a glória de Deus. Essas obras desaparecerão no fogo. Há muitos crentes que trabalham muito na igreja, fazem muitos trabalhos na igreja, mas eles fazem para o seu próprio interesse. Eles fazem para serem glorificados pelo homem. Eles não fazem para que Deus seja glorificado. Então, se você trabalha muito na igreja, se você tem vários trabalhos na igreja, se você até cuida de vários departamentos, mas você faz isso para que você seja glorificado, ou para que a placa da sua igreja seja glorificada, essa obra tem o valor de madeira e vai ser destruída pelo fogo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todo o trabalho que você faz da igreja, todo o trabalho que você presta na obra de Deus, o nome de Deus deve ser glorificado. Você pode fazer, mas faça para a glória de Deus, para que você receba o seu galardão. Também o feno. Assim como o feno é um capim, e o capim se consome pelo fogo, são as obras feitas para Deus com interesse de fama, com interesse de poder e até ganhar dinheiro. Estes já receberam o seu galardão aqui mesmo, porque há crentes que trabalham para terem fama. Outros trabalham para alcançar um poder na igreja e até dali da igreja ele ter um poder até político, até um poder na área social. Mas se você faz isto até para ganhar dinheiro, há crentes que trabalham para ganhar dinheiro, eles fazem a obra de Deus para ganhar o seu dinheiro. Estes já receberam o seu galardão aqui mesmo. Em Mateus 6:2, Jesus disse: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Em 6:5 de Mateus, Jesus disse: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Também em Mateus 6:16, Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, para sermos recompensados por Deus, para recebermos galardão no céu, nós devemos fazer a obra de Deus para que Deus seja glorificado, para que o seu nome seja glorificado, com a intenção de glorificar o nome do Senhor. Depois tem a palha. Efésios 4:14, o apóstolo Paulo disse: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Crentes inconstantes que fazem a obra de Deus. A palha é fraca, instável e não resiste à força do fogo. Ela se queima rapidamente, não tem firmeza.
Assim são os crentes que fazem a obra de Deus de igreja em igreja. Eles não são constantes. Entram numa igreja, trabalham ali, fazem a obra de Deus por um tempo, depois buscando reconhecimento, cobra reconhecimento para ele, para si próprio. Como ele não encontra, sai daquela igreja ou sai daquela denominação, vai para uma outra. Lá também presta um trabalho a Deus, buscando sempre glória para si, de igreja em igreja. São crentes e constantes. Essa obra para Deus tem o valor de palha. As obras semelhantes à palha são de crentes inconstantes que não se firmam em nenhuma igreja. São levados como palha por todo vento de doutrina. Sejamos constantes na igreja em que nós estamos a congregar. Trabalhemos para o Senhor na igreja em que nós estamos a cooperar. Fazemos a obra de Deus na igreja em que nós estamos, vamos fazer para Deus. Não vamos ser crentes inconstantes, não vamos buscar glória para nós mesmos, mas que Deus seja glorificado naquilo que nós fazemos para o Senhor. A síntese do tópico 2, as obras dos crentes serão julgadas pelo justo juiz. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra para glorificar o nome do Senhor, receberemos a recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, na obra de Deus, e fazemos com a intenção de glorificar a nós mesmos ou glorificar outra qualquer coisa, não seremos recompensados. Quem julgará? O justo juiz. Quem está lá? Jesus Cristo. O terceiro ponto da nossa lição, a prestação de conta do crente e os galardões. O primeiro item, os pastores darão conta dos seus rebanhos. Sabemos que ser pastor é um grande privilégio para Deus. O pastor trabalha para o Senhor, diretamente para Deus. Ele também tem uma responsabilidade muito grande. Além dele cuidar da salvação da sua alma, ele cuida da salvação da sua família. E também tem que dar conta da salvação, ou seja, tem que dar conta da igreja a qual ele lidera. A salvação é individual, mas os pastores terão que dar conta da igreja a qual ele liderou na terra. É um compromisso grande, é uma responsabilidade grande, é um privilégio? Mas também é uma responsabilidade muito grande diante do Senhor. Ezequiel criticou os pastores de Israel, porque os pastores de Israel estavam cuidando de si mesmo e não cuidavam do povo de Deus. Então Ezequiel apontou o pecado dos pastores de Israel e pronunciou o julgamento deles. Em Ezequiel 34, 7 a 10, ele disse: ó pastores, ouve a palavra do Senhor. As minhas ovelhas foram entregues à rapina. Vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Meus pastores não procuram as minhas ovelhas, apacentaram a si mesmo. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Deixarão de apacentar as ovelhas, não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. Os pastores que dedicam suas vidas
cuidando com zelo da igreja do Senhor, buscando o exemplo do bom pastor para liderarem o rebanho de Deus, receberão o justo galardão pelo trabalho realizado. Então, os pastores que dedicam as suas vidas para cuidar da igreja, a serviço de Deus, cuidando da igreja do Senhor. Agora, tem que buscar o exemplo de Cristo. O exemplo está em Jesus, porque Jesus é o bom pastor. E o que Jesus fez pela igreja? Jesus deu a sua vida pela igreja. Assim, um pastor que cuida da igreja e ele doa a sua vida para a igreja, se dedicando, cuidando com zelo, eles receberão o justo galardão pelo trabalho realizado aqui na terra. Então é necessário que os pastores que lideram igrejas olhem para o exemplo de Cristo. Jesus deu a sua vida pela igreja e disse em João 10:11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastores, nós somos honrados, nós agradecemos por cuidar das nossas almas, por nos ajudar no caminho do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando as suas vidas e dando a vocês vitórias maravilhosas, gloriosas diante do Senhor, porque vocês fazem, e temos a certeza disso, que o trabalho que vocês prestam para Deus, vocês prestam esse trabalho diretamente para Deus, e que vocês fazem para a honra e para a glória do nome do Senhor. Com certeza vocês receberão a recompensa, o galardão justo, porque o Senhor com certeza os recompensará. Mas façam com zelo, porque há muitos pastores que já não fazem mais com zelo, que já não mais se dedicam, porque já não olham para o exemplo de Cristo mais, mas olham para os seus bolsos, olham para o seu dinheiro, olham para os seus interesses, olham para as luxúrias deste mundo e assim exploram a igreja e não fazem um trabalho para o Senhor. Por isso, nós glorificamos a Deus pelos bons pastores que cuidam e que lideram a igreja do Senhor com responsabilidade, com compromisso, porque eles conhecem o que o Senhor está dizendo para eles, que um dia eles darão conta desta igreja a qual ele lidera. O segundo item fala dos crentes que darão conta de seus talentos. Talentos são habilidades que alguém possui para desempenhar algum trabalho. Aqui no nosso caso, nós estamos tratando da obra de Deus. Nós estamos falando do trabalho do Senhor. Então, alguma tarefa em favor do reino de Deus. Então, possui talentos para o trabalho do Senhor. Nós vemos que quando Israel foi cativo, foram tirados de Jerusalém e foram cativos em Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele buscou entre os jovens, buscou característica entre os jovens, que esses jovens tivessem uma boa aparência,
que esses jovens fossem instruídos em sabedoria, que fossem doutos em ciências, que fossem entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Nabucodonosor buscou jovens assim, sem defeito algum, e ele encontrou em 4 jovens judeus estas habilidades, para que essas habilidades fossem oferecidas, fossem prestadas no seu palácio. Ele encontrou em Daniel, Ananias, Misael e Azarias essas habilidades em Daniel capítulo 1, versículo 4. E ele encontrou, e esses jovens trabalharam lá, mas o nome do Senhor era glorificado através do seu trabalho, dos talentos que eles receberam, das habilidades que eles receberam de Deus. Eles fizeram ali no palácio do rei, em Babilônia, e o nome do Senhor foi glorificado. Ora, meu amado, se um rei ímpio buscou habilidades assim para trabalharem no seu palácio, quanto mais o Criador de todas as coisas, quanto mais o Deus poderoso, ele busca também homens com habilidade, ele busca homens capacitados, ele busca homens preparados, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças, para que façam a obra dele, mas que tenham capacidade, que tenham habilidades. Portanto, precisamos sim nos preparar a cada dia para que possamos oferecer a Deus o melhor trabalho. Moisés foi chamado para conduzir o povo de Israel até Canaã, porque ele tinha um preparo. Josué também se preparou e continuou a levar o povo para entrar em Canaã. Daniel era um homem preparado. Ananias, Azarias, Misael também eram homens preparados, e eles trabalharam no palácio para a glória de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, precisamos nos preparar para trabalhar para o Senhor, para oferecer para Deus um bom trabalho, um trabalho que glorifique o seu nome, um trabalho que adore o seu nome. Assim, nós estaremos fazendo para o Senhor e com certeza receberemos no céu o seu galardão. Uns receberam mais que outros e foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. O segundo item, crentes darão conta de seus talentos. Aqui em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 28, Jesus contou a história de um homem que partiu para uma outra terra e deixou nas mãos de 3 servos seus talentos, para que eles trabalhassem com aqueles talentos e então multiplicasse aquela renda, multiplicasse aquele talento. A um ele deixou 5 talentos, outro ele deixou 2 talentos e outro ele deu 1 talento. Eles deveriam trabalharem para que esses talentos viesse a ser multiplicado. Quando ele voltasse, deveria então prestar contas desses talentos. O Senhor nos deu talentos, esperando que o venhamos desenvolver com responsabilidade, com zelo e dedicação. Você sabe o seu talento, você sabe a sua habilidade, então prospere o seu talento. Prospere a sua habilidade, se capacite dentro daquilo que o Senhor te deu para você fazer. Procure habilidades, trabalhe, estude, enfim, faça o que você puder fazer para que você trabalhe com zelo e dedicação dentro daquilo que o Senhor te deu para fazer. Crentes darão conta dos seus talentos. Veja que
quando o Senhor da terra voltou. Agora ele vai pedir contas dos talentos que ele deu a cada um. Aquele que foi deixado 5 talentos, trabalhou com aqueles 5 talentos e deu para o seu senhor 10 talentos. Aquele que tinha 2 talentos também trabalhou com aqueles 2 talentos e deu ao seu senhor 4 talentos. Mas aquele que recebeu 1 talento não trabalhou, enterrou o seu talento, ficou parado, não fez nada. Não sejamos como esse servo que foi negligente, que enterrou o seu talento. Nosso Senhor está voltando e Ele espera que nós tenhamos empregado nossas habilidades em sua obra. Deus deu habilidades para nós, para mim, para você. A uns Ele deu mais, a outros Ele deu menos, mas todos nós temos habilidades. O que nós temos que fazer é pegar essas habilidades e trabalhar com elas. Se dedicar nessas habilidades e oferecer para Deus um trabalho maravilhoso, um trabalho glorioso. Então Ele pedirá contas e então Ele vai recompensar a cada um pelo que ele fez. A síntese então do tópico 3, os crentes prestarão contas de suas ações e de suas obras ao passarem pelo crivo do Senhor e receberão galardões. É por isso que nós devemos trabalhar com amor, com zelo, com dedicação, com alegria, trabalhando daquilo que o Senhor nos deu, com gozo e com muita paz. Há crentes que dizem assim: mas eu vou estar lá mesmo, já estou no céu. Meu amado e querido irmão, não pense assim, porque se você estiver pensando assim, significa que você está com o seu talento enterrado. Se você pensar dessa forma, todos vão perceber que você tem talento, mas enterrou o talento. Então, trabalhe com o talento que Deus te deu. E com certeza, quando todos forem recompensados diante do tribunal de Cristo, você também terá a sua recompensa. No tribunal de Cristo, vamos ver que valeu a pena suportar as aflições, valeu a pena suportar as adversidades desta vida, valeu a pena sofrer as perseguições por amor a Cristo e trabalhar às vezes com muita dificuldade por amor ao Senhor, talvez até colocando a nossa saúde em risco, mas a nossa vida aqui na terra, ela deve ser oferecida para o Senhor, porque nós não procuramos ganhar a nossa vida, mas a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Foi o Senhor que nos deu, e nós estamos aqui na terra, não a passeio. Nós viemos aqui para passear, para viver apenas um pouco de tempo, e pronto, morreu, acabou. Nada disso. Todos que estão vivos na terra, estão vivos porque Deus quer que vivam. E Deus tem a obra para todos os homens que quiserem. Os que não fazem nada para Deus, os que não são salvos, os que não são crentes em Cristo, os que desprezam a Deus, não estão importando. Não tem o propósito de Deus realizando na sua vida. Mas aqueles que estão na presença de Deus sabem que tem algo a fazer para Deus nesta terra. Onde você estiver, qualquer lugar, qualquer país, qualquer terra, por pequena que seja, não importa onde você está, Deus te colocou aí, neste lugar, para você fazer a obra de Deus, para você trabalhar para Ele. O Senhor com certeza
Se ainda não revelou, Ele há de te mostrar o que você deverá fazer para que a obra do Senhor prospere aí, onde você estiver. Então, no tribunal de Cristo, nós vamos ver que valeu a pena todos os problemas que nós enfrentamos aqui na terra para fazer a obra do Senhor. Romanos 8:18, Paulo escreveu dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O lugar mais lindo deste planeta Terra, o lugar mais bonito aqui, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Apocalipse 22:12, Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o que você fez com a intenção de glorificar o nome do Senhor, você terá a sua recompensa. Permaneça fazendo a obra de Deus, permaneça trabalhando para o Senhor, porque a sua obra tem uma recompensa, tem um galardão para você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.